How? Olá, gente! Esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast para entender e questionar a realidade socioambiental do Rio Grande do Sul. É um programa em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, da ONG Moradia e Cidadania e da Casca, Instituto Socioambiental. Eu me chamo Aline Bon, sou voluntária da Casca e faço a condução do programa junto da Ana, representando o Sindicato de Bancários como diretora de Cultura e Sustentabilidade e também como voluntária da Casca. E o tema do programa de hoje é bem espinhoso, é um tema muito importante do momento. A gente vai falar sobre os impactos da nova mega fábrica de celulose que está aí por vir e os impactos no Rio Grande do Sul. E para isso a gente trouxe um convidado especial, que é o Paulo Brack. E vou apresentar brevemente, mas depois fica à vontade, Paulo, para contar mais de ti. Mas o Paulo é biólogo e mestre em botânica, doutor em ecologia e recursos naturais, professor titular do Departamento de Botânica da URGS, faz parte da coordenação do INGA, do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, e também é membro com SEMA pela entidade e vereador suplente do PSOL. Então, quero te agradecer muito, Paulo, por ter topado. Aline. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Uhum. É um prazer a gente te receber e poder contar contigo para falar desse assunto. Então, bora começar. Acho que a primeira coisa, a gente sempre tem uma preocupação com os nossos ouvintes, que é colocar todo mundo na mesma página e explicar do que se trata isso, o que está acontecendo. Então, que projeto é esse da empresa CMPC Celulose Rio Grandense, que está localizada lá na Barra do Ribeiro, em Guaíba? O que está acontecendo agora? Em que momento a gente está? Bom, então, agradecendo sempre, né, o pessoal do Casca e aqui também o Sindicato Bancário, todo o carinho, né, o acolhimento de vocês em relação a esse tema e que é muito importante para nós, enfim, o convite feito aqui. Bom, a gente sabe que esse projeto, segundo mesmo a empresa apresenta, né, no seu estudo de impacto ambiental, ele prevê a produção de 3 milhões de toneladas de celulose por ano, né? E esse projeto ele está em fase, digamos, de finalização no licenciamento da FEPAM. Já passou por uma audiência pública em Barra do Ribeiro, né? Nós participamos, né? Algumas entidades participaram, INGA, Aeração, enfim, Amigos da Terra. E nós estamos reivindicando 17 entidades aqui, também o Sindicato Bancário assinou junto também, um pedido para audiência pública em Porto Alegre também. Por quê? Esse empreendimento seria a maior empresa de celulose do sul do Brasil ou da América, alguma coisa assim. É gigantesca, né? Seria maior do que a já existente hoje em Guaíba. A de Guaíba produz aproximadamente 2 milhões de toneladas, essa iria produzir 3 milhões. Então, as duas juntas seriam 5 milhões de toneladas, uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia, né? Do ponto de vista de efluentes, né? Dos poluentes que ela admite lançar, se caso aprovado esse projeto, seria de 242 mil metros cúbicos por dia, o que seria 242 milhões de litros de efluentes por dia, né? Então é uma quantidade equivalente a uma população de 1.200.000 pessoas, né? Quase que a população de Porto Alegre. E se nós juntarmos as 3 estações de tratamento de esgoto de Porto Alegre, elas não chegam nessa quantidade. Então, esse é um ponto, né? A quantidade de efluentes que ela vai liberar. Pode liberar caso seja, então, deferido a licença. Também temos problemas muito graves em relação aos poluentes, principalmente derivados do branqueamento da celulose, principalmente dioxinas, furanos, enfim. Temos técnicos que são especialistas na área e estão levantando esse problema, que é um dos principais problemas, porque as dioxinas sempre se verificou que é um problema grave decorrente dessas empresas. As empresas são as mais poluentes no mundo. Houve até
entre Uruguai e Argentina, um conflito já há uns 20 anos aproximadamente, lá próximo de Colônia, uma grande empresa que se instalou, e na época houve um conflito com a Argentina porque haveria uma poluição que poderia chegar até as costas das praias de Buenos Aires, enfim, toda a região, e o pessoal lá se mobilizou contra isso, e essa empresa vem produzir uma quantidade ainda maior de poluentes, e nós não estamos conseguindo ainda, talvez consigamos, mas dar o alerta, um sinal de alerta do que corresponde essa enorme bomba de poluentes, não só do ponto de vista da quantidade de efluentes com produtos químicos tóxicos também, né? Como também as emissões aéreas com gases de enxofre, nitrogênio, enfim, que poderiam acarretar maior risco de contaminação aqui aérea na região metropolitana, já que a nossa qualidade do ar já está, de certa forma, comprometida. E existem outras situações, as dragagens, que depois a gente pode falar sobre isso também, que vão ser necessárias, e essas dragagens vão mexer com sedimentos onde tem metais pesados, onde tem a possibilidade, inclusive, de aumentar a turbidez do Guaíba, e a qualidade da água onde a empresa quer se instalar, a qualidade de classe 1, a melhor qualidade que temos, né? Infelizmente, ela se instalou no local onde ela iria captar 288 mil metros cúbicos por dia, então uma quantidade gigantesca, né, de água, e jogaria esses efluentes todos no Guaíba. E a gente se pergunta por que ela não reutiliza esses efluentes. Ela diz que são inócuos e que não vai ter problema nenhum, então por que ela não reaproveita, né? É um ponto. Nossa, era já a pergunta que eu ia fazer, qual que seria o impacto dessas duas mega empresas juntas, despejando tudo numa mesma bacia hidrográfica, né? Uhum. Mas eu acho que talvez a gente pode tentar dar uma traduzida, porque tu traz esses termos que eu, por exemplo, não sei nem reproduzir as palavras que tu falou, que a gente não entende. Joga isso no Guaíba, o que isso representa? Vão os peixes morrer? Pois é. O que acontece com o entorno, com toda a vegetação que tem na borda do Guaíba? Elas não vão conseguir resistir a isso? Assim, num linguajar mais de quem não entende bem, como é que tu poderia explicar para nós isso? Tem um conjunto de fatores aí, de riscos, ameaças, e que, inclusive, no que se refere ao ecossistema aquático do Guaíba, né? Já foram constatadas pesquisas feitas pelo próprio laboratório de ictiologia da URGS, que houve malformações em peixes, né, decorrentes de poluentes, né? Uhum. E esses poluentes podem estar associados também a essa empresa já existente em Guaíba. Não estamos dizendo aqui diretamente que mas o que acontece é que houve 5 pontos de estudo no Guaíba, e o principal ponto que houve maior quantidade de malformações em peixes, nadadeiras com malformações, esqueleto, pele, olhos, enfim, uma série de situações que é assustadoras, assim, a situação. E o principal ponto foi no gasômetro. Então, de certa forma, talvez tenhamos aí a questão ali do dilúvio, enfim. Mas o segundo ponto, entre 5 pontos estudados, o segundo ponto foi em Guaíba, próximo dessa empresa, né? E isso traz um sinal de alerta, até porque também existem outras situações. O ano passado, ontem fez um ano, onde houve a liberação de dióxido de cloro, né? E que isso é uma nuvem de cloro que causou problemas respiratórios para algumas pessoas, náusea, enfim, foi uma situação bastante grave que aconteceu ano passado, e já houve várias multas que essa empresa recebeu de parte da FEPAM
com a liberação de substâncias tóxicas até no Guaíba, enfim, né? Vazamentos e tal. Então, talvez por isso ela queira se instalar num local mais distante, porque em Guaíba tem uma comunidade, ali tem uma área urbana muito próxima, né? E em Barra do Ribeiro não, né? Tem uma área mais natural, vamos dizer assim, onde ela quer se instalar. Mas é muito complexo até porque nós temos a questão indígena também. Além dos peixes que temos aí um problema em relação aos pescadores, né? Porque você vai aumentar a turbidez da água, vai aumentar a quantidade de nitrogênio e fósforo, né? Que são alimentos, são, digamos assim, um meio de cultura para a eutrofização, chamada um processo de autopoluição, onde algas, né? Cianobactérias, né? Que são aquelas que trazem um gosto ruim para a água, elas se desenvolvem em águas com alta quantidade de nitrogênio e fósforo. Essa empresa ela admite que iria liberar a quantidade muito grande desses nutrientes, e isso traria problemas, inclusive, na qualidade da água, inclusive para os pescadores também, né? Porque além de, eventualmente, a questão de malformações, não estamos dizendo isso, porque, obviamente, nós temos toda uma área que eles pescam na Laguna dos Patos, que isso provavelmente não ocorra, mas, de certa forma, a nossa água também de Porto Alegre, aí entra um fator principal, né? O efluente, o emissário previsto, o emissário de poluentes, né, dos efluentes dessa empresa, ele está jogado no mapa 4 quilômetros de distância da empresa, lá no meio do Guaíba, né? Inclusive fica mais próximo de Porto Alegre do que de Barra do Ribeiro, fica a 3,5 km da margem ali de Barra do Ribeiro, de Belém Novo, desculpe, e a 4 quilômetros de Barra do Ribeiro. Então esse efluente está sendo previsto a ser jogado lá no meio do Guaíba, e a gente pergunta se é tão inócuo assim, por que fazer um emissário de 4 quilômetros, né? E esse aí que está uma situação que é bastante grave, né? Existe hoje uma área um ponto de captação do DEMAI, de água para abastecimento da população ali da Zona Sul, em Belém Novo, e está sendo construída uma nova estação de tratamento de água na Ponta do Arado. Então, nós temos 2 áreas de captação que prevêem as duas, segundo a própria propaganda do DEMAI, abasteceria 300 mil pessoas a uma distância de 6,5 km da onde é a desembocadura desses efluentes, né? Então, o que talvez essa empresa não tenha percebido, que é que o DEMAI está construindo uma nova área de captação de água. E tem mais uma situação também, quer dizer, do ponto de vista da biodiversidade, enfim, ali é uma reserva particular de patrimônio natural, chamada RPPN Barba Negra, onde essa empresa já tem uma área que foi considerada como unidade de conservação. Quando tu cria uma unidade de conservação, ela é aprovada pelo governo para desafetação significaria tirar uma parte dessa área para a construção da indústria que ela quer se instalar ali, parte dessa indústria se instalaria nessa RPPN, teria que passar inclusive por uma lei, a princípio uma lei aqui na Assembleia Legislativa, né? Então não é fácil para essa empresa, né, essa licença para fazer construção numa área que é de prioridade para a biodiversidade. Nós vimos também no mapa das áreas prioritárias para a biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, tem 2 áreas, tanto o Morro Barba Negra ali, como também a ilha, tem uma ilha também ali em Barra do Ribeiro. São 2 áreas que são consideradas como áreas prioritárias, elas nem constam no EIA-RIMA. O relatório de impacto ambiental nos parece, assim, uma vergonha, porque é uma propaganda do início ao fim, né? Para quem teve a oportunidade de ler, a gente vê que eles falam muito em empregos, né? Emprego, vai ter emprego, vai ter... A palavra emprego, ela estava citada 6 vezes. Aí eu botei nesse RIMA, que é o resumo do estudo, a palavra Mata Atlântica, ela não existia, mas justamente eles estão se instalando em área de Mata Atlântica. Então, ou seja, é um projeto que é assustador,
tá? Inclusive para quem é da área, tem uma ex-funcionária da FEPAM que ficou muito assustada com a quantidade de efluentes e que a empresa não esclarece que são dioxinas, o que são dioxinas. Ela tenta usar uma terminologia que, de certa forma, os AOX, né, que seriam substâncias halogênicas e que, de certa forma, encobririam esse maior problema relacionado às dioxinas, que essa palavra dioxina nem consta no RIMA também. Mas elas estão lá no EIA, não necessariamente dessa forma explícita, porque existe uma tendência no estudo de não trazer à tona esses problemas. Uau! Quanta coisa, né? Assustador, assim. Acho que tu foi tocando, né, Paulo, em vários pontos, assim, de perguntas, assim, que a gente tinha, assim. Acho que uma delas a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de se engajar, e se o tema é um pouco mais complexo, as pessoas têm mais dificuldade ainda para se engajar, né? A gente está sentindo isso na mobilização, enfim, por outros motivos. Sim. Às vezes a gente consegue muito mais assinatura de pessoas, engajamento. Mas quando tem que entender um pouquinho, já complica, né? Sim. E uma das perguntas era justamente por que às vezes, quando toca na gente, a gente consegue se apropriar mais, se engajar. E por que esse problema, ele não é só um problema da Barra do Ribeiro, né? É um problema regional, é um problema do Estado e que pode afetar todos nós, assim. Acho que tu já deu vários motivos de por que não é um problema só da Barra do Ribeiro. Ainda mesmo que fosse, né, a gente, enquanto Estado, as pessoas podem se engajar, mas é um problema que é regional mesmo. E aí, vou pular um pouquinho pra frente aqui de pergunta, mas te perguntar se tu puder aprofundar um pouquinho mais sobre qual a tua visão de como a FEPAM tá conduzindo essa história toda. Pois então, a FEPAM tem uma tradição muito boa, né, de uma qualificação dos seus técnicos, enfim, mas eu assisti algumas apresentações, inclusive no CONSEMA, na última reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente, agora em fevereiro, e verifiquei que houve uma certa visão de parte da área técnica que está tudo sob controle, que não haveria problemas maiores, enfim, inclusive cobrando que as entidades ambientalistas não foram nas reuniões que a empresa estava convidando. Eu achei o cúmulo que a gente, como entidades ambientalistas, tenhamos que ir lá junto com a empresa. Eu disse que o nosso âmbito de discussão é o âmbito público, seja nos conselhos, né? Seja no órgão ambiental, seja no Ministério Público. Nós não vamos, de maneira nenhuma, ser, digamos assim, nos juntarmos com uma empresa que já tem um histórico de violações, né? Eu diria, a recente agora é a questão dos indígenas, né? Que ela mesma oferece e ofereceu alimentação, coisas assim, já chegou antes de fazer a consulta que é determinada pela convenção da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT 169, que define que tenha que haver consulta prévia, informada, né, livre, informada. Essa consulta não ocorreu. Então, inclusive, um dos pontos que nos chama a atenção que Barra do Ribeiro é um município que tem maior quantidade de aldeias Guarani, né? Biá-Guarani. Eles estão muito assustados, né? E de certa forma, alguns estão muito contrariados, outros nem tanto, porque a empresa promete que vai trazer melhorias, que vão ter milhões de reais para ser investidos nas aldeias, enfim. Então, isso é uma questão que nós consideramos como um assédio, né? Houve um claro assédio em relação a essas aldeias, né? E contrataram, inclusive, um ex-secretário de Meio Ambiente, uma pena, porque foi o primeiro secretário de Meio Ambiente do governo Olívio, inclusive o primeiro secretário de Meio Ambiente da SEMA, Cláudio Langoni, foi contratado pela empresa, é uma pessoa que tem um bom trato, né, na parte social.
E, infelizmente, para nós ele foi secretário executivo da Marina Silva nos governos Lula, né? Isso nos deixou estarrecidos, que essa empresa é tão poderosa que ela consegue obter pessoas, né, do gabarito, né? Infelizmente, um gabarito que, infelizmente, está hoje num ponto de vista que a gente questiona, né? Uma pessoa que teve todo um trabalho muito importante, está hoje trabalhando em prol de uma empresa que tem um histórico, inclusive no Chile, né? Já foi acusada lá e também teve alguns dirigentes da CMPC no Chile, em Biobío, em uma indústria de celulose também, que na época da ditadura militar, a empresa foi denunciada né, envolvimento com a morte de 16 sindicalistas da própria empresa, sindicalistas mais lutadores, né, que foram assassinados, junto com mais outros 3 pessoas, então 19 pessoas foram assassinadas e com visível envolvimento da empresa. E segundo as notícias que a gente tem, a justiça também reconhece em que houve uma colaboração da empresa no sentido que dessas mortes, né? Justo nos primeiros dias do golpe militar. Inclusive a empresa também teve uma relação de intimidade, até junto com o general Pinochet, né? Com até uma fundação de direita lá também associada a essa ditadura, né, sanguinária que houve lá no Chile. Então, e vem para cá, e o que nos chama a atenção, estarrecidos, que o BNDES já apoiou financeiramente essa empresa, provavelmente vai contar com recursos do BNDES, porque o BNDES está dando recursos para celulose no Brasil. São monoculturas principalmente eucalipto, monoculturas que estão destruindo o bioma pampa aqui. Eu acompanho isso no CONSEMA, né? A destruição do pampa hoje está sendo 2 vetores, né? Primeiro, o vetor da soja, que é gigantesco, né? Mais de 4 milhões de hectares, e agora a gente tem também, talvez beirando aí 800 mil ou 800 mil hectares, com eucalipto, pinos, enfim, mas principalmente eucalipto já em enormes quantidades, né? Num ecossistema num bioma que está em situação crítica, né? Então, para que serve essa celulose? A gente tinha que se perguntar. Mais de 90% dessa celulose para exportação, né? Para fazer papel em outros países, né? Quer dizer, então nós vamos ficar aqui com os dejetos, né? Com a poluição, e vamos exportar celulose para fazer papel em outros países. E o tão absurdo que a empresa diz no seu estudo de impacto ambiental que ela tem mecanismos de captura de carbono, que do ponto de vista climático ela obedece às melhores práticas, mas ela esquece, e ela não fala isso, que as barcaças que vão trazer madeira, as barcaças, os caminhões que andam pelas estradas aqui, eles vão continuar circulando com combustível fóssil, e as barcaças que vão trazer madeira lá de Pelotas, num porto que está sendo construído, né, que foi aprovado também, ou está sendo aprovado a construção de um porto, para trazer madeira aqui para Barra do Ribeiro. Depois a celulose, depois as barcaças vão trazer a celulose para um porto de Rio Grande, né? Isso tudo, e depois essa celulose vai percorrer 10 mil quilômetros com vela? Não, combustível fóssil. Então, quer dizer, toda a contabilização do gasto energético, seja nos tratores, seja no plantio, no uso de agrotóxicos também, que essas empresas usam, formicidas. Isso está sendo denunciado, principalmente a Suzano, lá no Mato Grosso do Sul. Apicultores estão perdendo as caixas e caixas de abelha devido ao uso de agrotóxicos, né? Então, é uma monocultura que precisa de uso de agrotóxicos também. Então, e as monoculturas a gente sabe que são um dos principais fatores da perda da biodiversidade. Nós estamos vivendo essa extinção em massa, né?
Enfim, é um conjunto de fatores, mas aí nós trabalhamos com uma lógica aqui no Rio Grande do Sul e em parte do Cone Sul também, da América, a gente trabalha com uma economia de exportação, não só de matérias-primas, nesse caso não seria bem uma matéria-prima, mas um produto semi-manufaturado, né? E que agrega muito pouco valor, né? Isso também está relacionado à soja, com minério de ferro, enfim, quer dizer, faz parte de um grande projeto, digamos que não é de agora, né? É um projeto colonial, né? De exportação de commodities, né? E essas commodities, elas não necessariamente vão trazer benefício para a população. Sim, eu lembro que eu também tive lá na única audiência pública que foi feita em Barra do Ribeiro e que eles estavam vendendo que estão plantando uma floresta de eucalipto como se fosse uma floresta amazônica, sei lá, sabe? Eles estão recebendo dinheiro do Fundo de Florestas do BNDES. Eles estão vendendo, inclusive, assim, uma audiência que foi muito chocante. Se via que tinha rios de dinheiro ali naquela estrutura. Era lanche, era água saborizada, era uma estrutura enorme. Mobilizaram muita gente da comunidade para vir. E as falas deles eram essas, assim. O tanto que o projeto se chama Projeto Natureza. Eles têm o despautério de dar esse nome para esse projeto, né? Mas eu queria voltar um pouco na questão dos indígenas, dos Mibiá-Guarani, também dos Caingangue, porque realmente tá acontecendo uma pressão muito violenta nas aldeias. Eu, na audiência, escutei se falar em 50 milhões de reais para destinar para as aldeias indígenas, para fazer, me esqueci o termo, não me lembro se é reparação. Compensação, para fazer a compensação. E é muito assustador. Aí a gente teve uma nota, se eu não me engano, da FUNAI, né? Ou não me lembro se foi do Ministério Público ou se foi da FUNAI, que a gente analisou depois nos documentos, falando sobre isso, né? Sobre a consulta prévia estabelecida que tem que ser feita. E que são os indígenas, existe uma articulação entre os Mibiá-Guarani no Rio Grande do Sul, e que essa articulação é que deve escolher quem vai fazer essa consulta. Então, eu queria saber se tu sabe do andamento, se houve andamento sobre essa consulta, porque me parece que é uma possibilidade da gente conseguir talvez barrar esse empreendimento, como os parentes fizeram lá em cima agora, que conseguiram uma revogação do decreto, né, do Rio. Então, eu queria ter uma atualização sobre isso. Não sei se tu tem também, mas acho que seria importante. Existe um pessoal mais da área jurídica, né, que está acompanhando isso, com o Ministério Público Federal, né. Me parece que houve agora um entendimento talvez maior de parte do Ministério Público Federal de que realmente essa consulta ela tem que ser feita conforme, digamos assim, sem os atropelos dos processos de licenciamento. A gente sabe que no Brasil, por outras partes também acontece esses atropelos, né? Ou seja, a consulta não pode ser meramente uma formalidade, né? Ela tem que servir para, inclusive, a decisão, né, desses povos, ela tem que ser considerada, no caso da negativa, tem que ser considerada para a sua inviabilidade, né? Então, primeiro não houve uma consulta como deveria, e essa consulta que provavelmente vai ocorrer, ela tem que seguir as normas, né? Existe toda uma normatização para isso, né? E a gente espera, mas claro que isso também depende da população, aí, a sociedade, enfim, a justiça reconhecer que não pode ser atropelado isso, não pode ser uma mera formalidade, né? Eu creio que o Ministério Público está bem atento a isso, né? Segundo os relatos dos advogados das causas aí socioambientais, né? Eles estão, principalmente o pessoal da RENAP, né? A Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, né? Eles estão acompanhando isso. Me parece que a situação ela estava, de certa forma, sendo atropelada, mas houve
um entendimento de que tem que ser feito conforme manda, né, não só essa convenção, mas também as normas nacionais. Só que a gente sabe que é um processo que tem muita pressão, né, de parte de vários setores, né. A gente sabe que hoje mesmo teve, nessa semana aí, de parte da Assembleia Legislativa, um encontro também de políticos. Eles devem estar... Porque o que acontece? As empresas, elas financiam campanhas, né? A CMPC já financiou várias campanhas, já vem há muito tempo. Então, hoje não existe mais financiamento de CNPJ, mas tem CPF também. Então, os diretores das empresas podem financiar campanhas políticas, né? Então, a gente tem esse receio, né? E, enfim, os benesses também, a gente sabe que lá na prefeitura, enfim, toda a comunidade lá de Barra do Ribeiro tá sendo assediada, tá sendo, né, tá recebendo uma série de promessas e tal, e isso lá fica difícil. Inclusive foi difícil, né, Ana? Nós que estávamos lá, a gente viu que foi difícil, inclusive, a gente se pronunciar. Tivemos vaias lá, a gente era uma minoria, éramos 15 ou 20 pessoas no universo de 1.100 e poucas, né? Sim. E muitos uniformizados, as empresas levaram seus funcionários lá, e isso não pode ser considerado de parte da FEPAM como um processo legítimo, né? Eu considero que não foi legítimo aquela audiência, da maneira com que foi levada, né, com essa super infraestrutura de oferecimento de lanches e tal, etc. E né, nós verificamos que nós ficamos numa situação de um certo constrangimento, que a gente estava em minoria, né? Eu estava com medo de ir para lá e ser alvo de, enfim. E nós precisamos que a audiência pública seja feita também em Porto Alegre, Viamão, enfim, em outros municípios diretamente afetados, assim, né? Então, a gente está contando ainda que a FEPAM tenha essa sensibilidade, apesar de sabermos que no histórico recente da FEPAM não é dos melhores. E vou pegar esse gancho, Ana, e passar para ti, passar a bola para ti, porque eu acho que é uma oportunidade legal da gente falar do abaixo-assinado, né? E desse movimento de pressão popular, para a gente ter essa audiência aqui em Porto Alegre. Então, para quem está nos ouvindo, saber o que pode fazer, né? O que eu posso fazer para, de alguma forma, depois de ouvir tudo isso que o Paulo falou, o que eu faço com isso agora, né? Sim. Então, vou te passar para tu convidar o pessoal para assinar. Claro, mas antes eu acho que é legal, assim, a gente contar. A gente acabou nem contando, nem eu, nem tu. A experiência de vocês, né? A gente tá num grupo, num comitê que tá organizando. A gente tinha o prazo de até 13 de fevereiro enviar questionamentos para a empresa sobre o EIA-RIMA todo, né? E a gente se dividiu em grupos e a gente fez algumas análises com diferentes pontos de vista. A gente fez a análise do componente indígena, então a gente fez uma nota técnica sobre isso e enviou perguntas sobre isso. Teve análise social, análise dos efluentes. Enfim, a gente desmembrou e se dividiu em subgrupos para fazer esse olhar, para lançar esse olhar mais técnico na documentação e enviar as perguntas. Então, a gente está nesse ponto. Enviamos, se eu não me engano, acho que 13 ou 14 documentos, né? A gente conseguiu juntar, porque daí a URGS vem vários grupos, né? Não é eu, não é ele que estamos nisso, né? Mas a gente conseguiu enviar muitas perguntas, muitas análises técnicas e junto estamos puxando esse abaixo-assinado que vamos reforçar, vamos colocar o link agora quando for sair no YouTube, no Spotify, a gente já coloca os links também para continuar isso, porque a nossa forma de pressão é um abaixo-assinado exigindo o nosso direito de ter audiência pública nos municípios que vão ser atingidos por esse empreendimento. Porto Alegre vai ser atingido diretamente, Viamão também.
Não sei quais outros, assim, de cabeça, mas esses 2 eu sei. Então, a gente tem esse direito como população de poder participar de audiência pública e não de um circo, porque realmente aquilo que foi feito lá em Barra do Ribeiro foi um circo armado, estava realmente muito hostil, as nossas falas, nós éramos muito poucos e as pessoas estavam uniformizadas. Então, não é um processo... Aliás... Eu ia dizer, não é um processo comum de audiência pública. Daí eu me lembro da audiência pública do plano diretor no Araújo Viana, aqui em Porto Alegre, que também foi outro circo. É uma coisa inacreditável o que eles estão chamando de audiência pública. Então, esse abaixo-assinado é uma forma que a gente tem de se reunir e pressionar o poder público para fazer uma audiência de fato pública, para que, de fato, a sociedade possa participar. Sim. Acho que se tu quiser completar... 3.800, alguma coisa assim, pegar 4.000 assinaturas. Isso, por aí. E vamos, eu acho que é importante, talvez assim, se as pessoas quiserem saber, talvez até é fácil botar change, abaixo-assinado CMPC, aí aparece lá. Boa. Com esses 3, change, abaixo-assinado CMPC. Aí chega lá já. Já acha. Porque às vezes o link tem lá letras e números. Já atrapalha. As pessoas estão... É uma pena que um instrumento tão importante, né, da participação popular esteja, não por essa experiência só, mas pelo que tu está trazendo do plano diretor. A gente tem um episódio, inclusive, né, falando só sobre o plano diretor e essa audiência. É uma pena que um instrumento tão valioso esteja sendo corrompido dessa maneira. Então, também é muito importante que a gente, sempre que possível, esteja nesses espaços também, para não ficar nesse... Vocês tinham uma dificuldade, inclusive, de transporte, né? Vocês tiveram que se deslocar até lá. Então, eu achei... No horário de trabalho. Imagina, porque começava às 4 horas. loucura. Tinha que sair daqui 12h30 da tarde. Sim, e era numa época logística. quer dizer, no meio das férias de muita gente, né? Final de janeiro. Quer dizer, Sim, é o super pico complicado. das férias das pessoas. Qual é a intenção da FEPAM de fazer uma audiência pública no meio das férias? É pra ninguém ir. Quer dizer, qual é a seriedade de uma fundação que tem todo um histórico, né, de prestação de serviço? Infelizmente, nas últimas situações que a gente vem trazendo aí, a questão aqui dos emissários ali, dos efluentes de condomínios de Capão da Canoa, e, enfim, que a empresa, né, a EGE, que quer despejar os efluentes ali dos condomínios no Rio Tramandaí, isso praticamente foi chancelado pela FEPAM. Foi chancelado pela FEPAM a captação de água e a destruição que foi feita na beira da RS 40, que a empresa fez lá, quilômetros e quilômetros. Abriu uma cortina de vegetação, desmatou quilômetros e quilômetros para colocar os canos, para buscar água dos postos artesianos das pessoas. E a FEPAM disse que não tinha problema. Quer dizer, aí teve uma juíza que não, para aí, isso aqui está errado. Então, quer dizer, a justiça está reconhecendo que a FEPAM está cometendo graves... A direção da FEPAM, eu digo assim, a direção da FEPAM está cometendo erros gravíssimos, né? Porque existe uma pressão óbvia governamental. O próprio governador já disse que é um dos principais projetos para o Estado e tal. Então existe sim, de parte, a gente já conhece há muito tempo, a direção da FEPAM, ela faz o que o governo quer. Essa independência, autonomia que a FEPAM deveria ter, porque se fala tanto na autonomia do Banco Central, os órgãos ambientais deveriam ter autonomia. Mas o que acontece? A gente vê, muitas vezes, vê fotografias da secretária de Meio Ambiente com o diretor-presidente da FEPAM com uma licença, sorrindo, com licenças de empreendimentos muitas vezes questionáveis. E eu me pergunto, como é que um órgão ambiental vai comemorar uma licença? Ele não pode. Ele tem que ter total isenção. E essa isenção não está presente quando se vê uma fotografia de uma secretária de Meio Ambiente com o diretor-presidente da FEPAM
apresentando como agora conseguimos uma licença para isso, para aquilo, etc. E aí temos, de fundo, uma Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Essa junção, ela é altamente perversa, porque quando foi criada em 1999 a SEMA, ela foi desmembrada da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Foi uma secretaria autônoma, pura, de meio ambiente. Nós comemoramos isso. Aí o que os governos recentes fizeram? Juntaram com a infraestrutura. A infraestrutura hoje existente é uma infraestrutura de dependência econômica, de aumento de atividades altamente impactantes, como monoculturas de soja, enfim, o fumo e outras infraestruturas de uma economia que está levando o planeta a uma situação crítica, né? Do ponto de vista climático, etc. E ainda com aquela aura de que eles estão capturando carbono e fazendo o melhor possível, né? Então tem muita coisa, muita inverdade nessa lógica neoliberal, porque o neoliberalismo ele continua, e aí ele se reflete no plano diretor, se reflete em obras como essas, né? Em atividades que a gente sabe que passam por cima, atropelam as comunidades e o interesse público. Pensando nessa, vou me atravessar um pouco na tua pergunta. Não tem problema, só pra dizer que a gente tem 5 minutinhos. Ai, meu Deus. Mas é que é uma das coisas que eu fiz na análise que eu tava fazendo, né, sobre a geração de emprego e renda, que é a desculpa do Estado que tá trazendo investimento e emprego para a região, e que inclusive a comunidade lá da Barra do Ribeiro tá feliz porque vai ter empregos. No EIA-RIMA, então, eles falam que eles vão gerar em torno de 12 mil empregos nos próximos 3 anos, empregos temporários, para construir essa mega estrutura. Vai se ficar depois em torno de 1.500 empregos. Nunca, o Paulo fala, né, que eles falaram uma vez em bioma e não sei quantas vezes em emprego. Só que eles nunca qualificam esse emprego. Que mão de obra é essa que vai ser contratada? Da onde ela vem? Quanto ela vai ganhar? Também na audiência pública, em algum momento foi falado sobre que o Estado, então, agora de certo, vai investir em mais hospitais, toda uma infraestrutura que vai ser necessária na cidade, em virtude desses 12 mil empregos temporários, fica nas costas do Estado. Não é a empresa quem vai resolver isso. Então, eu queria ver se tu lembra mais de alguma coisa para complementar sobre isso, porque isso quebra o discurso de que vai melhorar a economia. Não vai explorar mais trabalhador e vai sobrecarregar mais o Estado em ter que dar o mínimo básico que já não consegue dar, vai piorar, sabe? Certo. Só para ter uma ideia, eu acho que só de pescadores que nós temos aqui, segundo dados até oficiais aí, entre aqui a bacia do Rio Jacuí e o Guaíba, cerca de 1.200, alguma coisa assim. Mas se a gente juntar com a Laguna dos Patos, são mais de 10 mil pescadores artesanais que vivem dessa pesca também. As praias também. O pessoal ali da Vila de Itapuã está muito assustado, porque esses poluentes podem contaminar as praias. Até porque a empresa se instalou lá próximo da Praia da Alegria. O que é a Praia da Alegria hoje, né? Que alegria tem? Será que essa praia está com disponibilidade de balneabilidade? Então nós vamos comprometer, muito provavelmente, né, um potencial turístico, as praias ainda que tem na parte sul aqui do Lami, enfim, e até Belém Novo, né? A balneabilidade vai estar comprometida, né? E aí são empregos também que se perdem. Tem que contabilizar isso, né? E se é para criar emprego com destruição, então vamos imaginar aqui uma coisa meio exagerada, mas uma indústria bélica também cria emprego, né? E para que serve uma indústria bélica? Para que serve uma celulose para exportar para outra parte do mundo, né? E deixar aqui com os dejetos da celulose, né? Então, e deixar essa celulose e os desertos verdes também, né? Porque isso está destruindo com a nossa biodiversidade, né? Então, é uma ganância muito grande, né? Uma economia
que se estabelece em grande parte do mundo neoliberal, né? Que vem com o presidente dos Estados Unidos, aqui na Argentina, enfim. Então é um modelo, digamos assim, de esgotamento que não tem mais nenhuma preocupação com o ser humano, com a natureza, nem nada. Então são novos tempos de distopia que a gente tem que lidar, né? Mas temos que estar atentos e alertar a população e lutar até o fim para que a gente denuncie esse processo. Perfeito, gente. Infelizmente, chegamos ao fim. Sempre digo que passa muito rápido, né? Não dá tempo nem de fazer todas as nossas perguntinhas. Ainda tinha umas duas. Tinham mais ainda. Mas foi muito importante. Acredito que a gente vai conseguir... A gente cobriu, apesar de não ter feito todas as perguntas, a gente cobriu os pontos mais importantes que a gente entendia dessa crítica. Também o que os ouvintes podem fazer também, né? Como podem participar. Seguir nos acompanhando, a gente está dedicado, envolvido, né? A Ana esteve com a gente, esteve nos representando lá, então que bom que a gente está fazendo essa denúncia e reforçando, né, para todo mundo que vai nos ouvir, que não se trata de um problema de Barra do Ribeiro, que é um problema regional, que está afetando o nosso bioma, a nossa biodiversidade, os Mbiá-Guarani, não está tendo participação popular, né? Então, realmente é um problemão, um pepinão que a gente tem aí e que a gente precisa se envolver. Então, esse foi o podcast Sementes do Futuro, uma realização do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e a CASC, Instituto Socioambiental, gravado aqui no Estúdio Hall. A gente produziu, né, aí a muitas mãos esse programa, então o Arthur Almeida, Ana Berni, Laís Escher e eu, Aline Bom. Na técnica, hoje a gente teve o Joseph Areço e o Diego Dornelles. E quero agradecer de novo imensamente ao Paulo pela presença. Obrigado pela oportunidade, Aline e Ana. Estamos à disposição. Seguimos juntos, né? Apesar de não gravar toda semana, a gente não vai gravar um podcast, mas a gente sabe que a gente já está conectado e a gente está junto. Então, muito obrigada e seguimos. Não deixem de assinar o abaixo-assinado. Certo. Valeu.